Olá, eu aqui, galera, puxando um gancho aí do vídeo que eu acabei de fazer. O que é extremamente importante enquanto trabalho como cuidador, como enfermeiro, como instituição. Quando você está lidando com um familiar, com um paciente, é preciso que você seja o mais claro possível em toda a parte do processo do cuidar com o familiar. Sabe por quê? Eu falei aí no vídeo sobre restrição, restringir o paciente. Aí tem muita gente que fala, nossa, ele tá falando em restringir o paciente, que absurdo. Então, gente, é preciso que todo o trabalho que seja feito com o idoso, que seja principalmente o idoso demenciado, que seja feito muito claro e com a participação da família, entendendo toda a parte do processo, tá? Porque assim, a família quando entra, por exemplo, se a família entrar lá no Residencial Vida, na nossa clínica, ela vai perceber, por exemplo, na sala, que tem um ou outro paciente que ele está com uma restrição de tórax aqui com o paciente na poltrona. Você fala, nossa, o paciente está amarrado. Não, o paciente não está amarrado, ele está com uma restrição de tórax. Uma restrição que não deixa ele levantar sozinho. Por quê, gente? Porque sim, quando a gente fala de um paciente demenciado que não tem cognição, o que é cognição? A capacidade de pensar daquilo que é melhor para ele, para fazer. O paciente muitas vezes ele não tem equilíbrio, ele não consegue ficar em pé, mas na cabeça dele, por conta da patologia dele, ele acha que ele pode. E você deixando esse paciente solto, ele vai cair com certeza, não é? Então, por que é interessante que a família participe e que a família entenda toda a parte do processo? Porque muitas vezes o paciente está em casa e na casa do paciente ele já caiu várias vezes e às vezes ele vai para a clínica porque ele está caindo toda hora. Enquanto na clínica a gente tem uma visão profissional que a gente vê, que a gente, assim, gente, se a gente não fizer uma restrição, quando você piscar o olho ele tá em pé e ele vai cair. Porque assim, é como uma criança que cega os olhos de quem tá cuidando, né? Exatamente assim. Então é extremamente necessário que o familiar ele esteja participando do processo, que ele saiba de todo o processo. Olha, é necessário fazer uma restrição de tronco, a restrição é por esse motivo, esse, e você tá ali com a família junto. Muitas vezes você vai encontrar família que não aceita. Só que a família não aceitando, você precisa ter um respaldo, senão o paciente não pode ficar com você. Porque muitas vezes o que acontece? Às vezes o paciente cai várias vezes em casa, mas ele não pode cair na clínica. É muito isso que acontece, né? O paciente cai várias vezes em casa, mas na clínica ele não pode cair. E aí às vezes o familiar quer que o paciente que cai toda hora em casa não caia na clínica e não seja restringido. Aí é um pouco mais complicado, não é? Então assim, é preciso que todo profissional ele seja claro com o familiar, para o familiar entender parte do processo, a necessidade de restrição. Olha, vamos colocar o paciente para dormir na cama. Esse paciente, ele se vira toda hora, ele tenta levantar de madrugada, tem que fazer uma restrição no leito, tem que fazer uma restrição de tórax no leito, vamos fazer uma restrição. Existem as maneiras corretas, que não trazem risco para o paciente, não trazem tamanho desconforto para o paciente, tá? Tem que levar isso em consideração. Mas a família tem que estar extremamente ciente de toda parte do processo, para que a família aceite, entendeu? Porque é extremamente impactante para a família que não está sabendo da parte do processo, que você não fala a verdade para a família chega e vê o paciente restringido. Porque muitas vezes a família não entende o porquê do processo se não for explicado. Então assim, é necessário que seja muito claro que todos os passos tem necessidade de restringir, restrinja, mas a família precisa estar ciente do que você está fazendo, da necessidade do paciente, porque muitas vezes a família até leva o paciente para passar um final de semana em casa e ela precisa saber das necessidades que você tem, porque as mesmas necessidades que você tem aí dentro de uma instituição, a família também tem dentro da casa dela e ela precisa estar sabendo. Então assim, ser transparente é a chave para tudo, entendeu? Fazer a família participar,
Porque a família participando, ela aceita mais, entendeu? É isso.